Olá, pessoal, tudo bem? Vem tudo certinho. Vou tentar deixar aqui o chat aberto. Diogo, boa noite. Um monte de gente aqui. Renata, Suelen, Geisli, Camila, Tatiane, um monte de bem-vindos. Eu queria agradecer muitíssimo o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, agradecer especialmente a Juliana, vai passar então aqui a apresentação que eu preparei para vocês, tá? Vamos tentar para dar um tempinho para a gente falar um pouco sobre, né, a palestra, fazer perguntas. Se não der tempo, pode de passar as perguntas para a organização e depois eu respondo para vocês, tá bom? Vamos lá, Júlia, pode passar, querida. Vou tentar achar aqui. Aí. Júlia, vamos voltar. Aí, então. Todos me escutam, né? Júlia, qualquer coisa, se der alguma coisa errada, você me fala, tá bom? Então, meu nome é Suzana Ursi, a Júlia já me apresentou, eu sou do Departamento de Botânica, do Instituto de Biociências da USP, de um grupo que chama Botânica na Educação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cegueira botânica e percepção ambiental. E o pessoal da organização me contou uma coisa muito curiosa, que muitas pessoas escreveram para a organização perguntando, mas afinal, o que é essa cegueira botânica? Então é bacana, né? Porque a gente vai tentar aí ver lá o que é essa cegueira botânica e pensar em mais algumas coisinhas. Júlia, próxima, por favor. Eu dividi aqui minha em 3 principais pontos relacionados ao que a gente tem para conversar. Então a gente vai começar com um exercício de observação. Depois eu vou falar mais diretamente sobre percepção ambiental, que conceito é esse, né? Como ele se relaciona à cegueira botânica, e daí a gente para o foco da nossa palestra, que é a cegueira, e daí eu vou falar um pouquinho sobre, afinal, o que é a cegueira, vou falar sobre causas e a manutenção dessa cegueira botânica, e finalmente sobre a mitigação, como é que a gente tentar superar isso. Vamos para o próximo, então. Pessoal, então nosso exercício é o seguinte, eu vou pedir para vocês e descreverem a imagem que a Ju vai colocar agora para a gente. Próximo, Ju. Então, vamos lá. Eu quero que vocês pensem, quem quiser ir escrevendo aí no chat, descrevam essa imagem para mim, gente. O que vocês estão observando? E aqui o chat para poder ver o que vocês estão observando aí. Alguém escreveu biófita pteridófita, macaco prego. Ih, não sei se é o macaco prego, hein? Um cipó. Um mamífero, olha só. Bom, pessoal, né? Aqui, quem veio para essa palestra, provavelmente já está um pouco mais ligado na botânica, porque afinal, esse está na apresentação. Mas o negócio é o seguinte, normalmente, quando eu pergunto isso nas palestras que eu faço, a resposta é uníssona. Ju, põe o próximo para mim, por favor. Normalmente, só falam do mico, né? Mas além desse mico, gente, tem muito mais coisa. Vários de vocês já... Próximo... Então, a gente vai ver que esse mico está em cima de um tronco, realmente aqui de uma angiosperma. Próximo, a gente também vai ver que tem uma pteridófita, inclusive no plano da frente, né? Antes desse mico. Próximo, o tronco também está cheio de musgos. E além disso, próximo, a gente tem uma pteridófita aqui, próximo, por favor, que é simplesmente linda. Para mim, é uma das plantas mais bonitas que a gente tem, né? A nervação dela é toda especial. Próximo. Então, a gente pode perceber, através da análise desse recorte da idade do ambiente, que existe provavelmente uma percepção um pouco
social, certo? Porque normalmente o que a gente vê primeiro é o mamífero mesmo, próximo. Então, a gente vai entrar aqui no nosso segundo tópico, esse breve exercício de observação, e falar um pouquinho sobre essa percepção que a gente tem do ambiente. A gente vai falar mais ainda na percepção sobre a biodiversidade, tá, pessoal? E aí a gente se questiona, essa percepção, a gente percebe da mesma todos os elementos da biodiversidade, né, os elementos animais, vegetais, fungos, bactérias, como que é isso? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Próximo. Gente, primeiro, que conceito é esse, né, de percepção ambiental? Não existe uma definição fechada na área de ciências biológicas. Próximo, na verdade, esse conceito tem uma natureza bem complexa e ele é totalmente transdisciplinar. Próximo, por isso mesmo, ele é do escopo de diversas áreas, como a gente vai ver agora, né? Próximo, então a gente tem definições, né, para ambiental na área de educação, filosofia, geografia, sociologia, psicologia, muitas áreas, né? Próximo. Mas, de modo geral, a gente diz que percepção ambiental é a relação entre o indivíduo e o meio no qual esse indivíduo está inserido. Isso ocorre, pessoal, por dois mecanismos principais, cognitivos e perceptivos. Próximo. Então, é que a gente percebe os estímulos externos, né? Sempre por meio dos nossos sentidos. Então, como eu estou evidenciando aqui no slide, visão, olfato, audição, tato, paladar, e a gente já sabe que existe. Próximo. Então, todas essas informações vão chegar, né, para o nosso organismo. Próximo. Elas são processadas no nosso cérebro, e aí que acontece a interação entre a percepção e a cognição. Próximo, como a Ju vai ajudar a ver, né? Então, é uma ação conjunta desses dois tipos de mecanismos. Pessoal, uma parte muito interessante aí desse conceito de percepção ambiental é que ele nos permite pensar em como ver o mundo, né? Ver aí tá entre parênteses, entre aspas, por quê? Porque é como ele percebe esse mundo, mas também como ele se vê, como ele se percebe no mundo. Próximo, implicações importantes, inclusive para o comportamento, não é mesmo? Então, se o indivíduo reconhece que ele faz parte desse mundo, realmente ele tem uma atitude mais responsável. Por outro lado, se ele acha que não faz parte, se existe um distanciamento, normalmente a gente tem de descaso com o meio ambiente, que hoje em dia é tão comum, né? E acho que a professora Mônica falou tão bem, o que acontecendo inclusive no campo da ciência, né? Com essa coisa de negacionismo, na área ambiental a gente é muito forte. Pessoal, e agora eu vou me valer aqui de um artigo que a gente publicou recentemente, cuja primeira autora, inclusive, é uma colaboradora, minha amiga, psicóloga, a professora Valéria Marques, lá da Federal Rural do Rio de Janeiro, e o título desse é Percepção Ambiental, nota sobre a transdisciplinaridade, sobre a abordagem transdisciplinar. Então, interessante, aqui a gente tem uma bióloga, que sou eu, trabalhando junto com uma psicóloga, para tentar clarear um pouco esse conceito, né? Um artigo bem recente de março desse ano, logo antes de começar o nosso isolamento. Pessoal, eu quero destacar dois aspectos que a gente trabalha aqui nesse artigo. Primeiro, a relação entre a percepção ambiental e a consciência ambiental, né? Porque muitas vezes a gente escuta, né, o jargão, é preciso conhecer para respeitar, conhecer para preservar. Com certeza, mas não só, né? Porque inclui outras dimensões, outras questões sociohistóricas importantes. Então, a gente não consegue pensar em conscientização ambiental sem pensar na dimensão política, econômica, social, né? Então, não existe neutralidade nesse campo. Outra coisa que eu queria destacar com vocês é a partir
das constatações que a gente tem, como é que a gente faz em frente a essa realidade, né? Dessa realidade de distanciamento em relação ao ambiente. E eu destaco aqui que a educação é muitíssima para isso. E toda a educação, para ser plena, tem que ter o seu componente ambiental, né? Então, ontem a gente teve o Dia da Educação Ambiental, o Dia Nacional, então acho que vale a gente lembrar isso. Próximo. Bom, e uma parte dessa percepção está relacionada, como eu falei, à biodiversidade e aos elementos vegetais. Então, a gente já começou a ver que existe uma percepção diferenciada quando a gente está falando de animais e de plantas, né? E muitos isso mostrado que sim, que ela realmente existe. E é isso que a cegueira botânica. Próximo. Então, apesar de todo esse discurso conservacionista e da valorização da biodiversidade, a gente consegue perceber essa de próximo. Então, vamos agora estudar um pouquinho que conceito é esse, né? Ele foi cunhado por autores norte-americanos, então o nome, né, o termo original é plant blindness, do inglês. Existe controvérsia quando se fala da tradução disso, então eu conheço uma amiga que fala muito da questão que o tal termo fosse invisibilidade botânica, outras pessoas falam que talvez fosse cegueira de plantas, mas enfim, vamos seguir aqui com o termo cegueira botânica, mas pensando que a gente tem que pensar no futuro aí um pouco mais sobre essa terminologia. Ela se refere diretamente à falta de habilidade das pessoas para perceberem as plantas no seu próprio ambiente. Isso conduz o pessoal a várias consequências. Por exemplo, acompanhe aqui no slide, a incapacidade de reconhecer a importância das plantas na biosfera dos seres humanos, a incapacidade de apreciar a beleza e as características tão peculiares das plantas, e uma visão bastante das plantas como inferiores aos animais, né? E, portanto, elas acabam sendo desprestigiadas, desprezadas. Próximo. E aí a gente acaba tendo algumas implicações bastante práticas, né, dessa doença, dessa cegueira. Uma, justamente, enxergar as plantas como apenas um cenário para a vida animal, que é o que muitas vezes acontece quando eu mostro aquela nossa, que a gente começou nossa conversa de hoje, né? Não, as plantas não são só cenários. Sabe que muita gente, quando eu peço a desfigura, me fala assim, eu vejo um macaco na floresta. E a floresta é simplesmente o pano de fundo, não é mesmo, pessoal? Isso é muito comum. Próximo. Outra implicação prática, e essa também é bem comum, ignorar a importância das plantas nas atividades diárias, né? E essa dificuldade de percebê-las no nosso cotidiano. Aqui eu estou ilustrando um prato que tem a comida tão típica, né, no nosso país, o arroz e feijão. Puxa, as plantas são parte de duas plantas, não é mesmo? A gente usa roupa de algodão, a gente senta, usa móveis feitos de madeira, o nosso biocombustível tá aí, tantas implicações, né, do nosso cotidiano, implicações muito visíveis e às vezes são totalmente despercebidas. Quando a gente pergunta para a criança pequena, que planta que você come? Ela vai falar só sobre os verdinhos, né? Alface, do brócolis, nunca vai fazer essa ligação que quase tudo que ela come, né? Quase tudo não, mas muitas coisas têm origem vegetal. Próximo, vamos ver aqui mais uma consequência, essa dificuldade de perceber as plantas que estão ao nosso redor, né? E aqui eu estou destacando a pata de vaca. Meu Deus, essa planta tem características tão peculiares, é uma árvore tão bonita, né? Tem essa folha toda diferenciada, e tem pessoas que vão passar muito tempo sem sequer perceber essa planta no ambiente. Próximo. Pessoal, essa
consequência aqui da cegueira botânica, eu acho que ela é importantíssima no desenvolvimento enquanto civilização humana, enquanto planeta, né, que é a incompreensão das necessidades vitais das plantas, e daí consegue perceber a importância que elas têm nos ciclos biogeoquímicos, né? Então, como mostra aqui nessas duas charges, acontece o desmatamento e a gente acha que isso não tem absolutamente nada a ver com a falta de água que vai acontecer lá na frente, né? A gente tem problemas seríssimos quanto a isso. Ou a gente desmata e não consegue perceber qual que é a implicação disso para as mudanças climáticas globais. A gente desmata, acaba com o habitat de um monte de animais, né? Os animais ficam mais das cidades, da população. A gente tem doenças e novas doenças e pandemias e a gente também não consegue relacionar com o desmatamento. Mas a gente sabe que isso está super relacionado. Próximo, por favor. Não viver plantas da nossa região, né? E nem saber explicar o básico sobre essas plantas. Por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, né? Então, essa Mata Atlântica, né? Eu moro na cidade de São Paulo, né? Mas a gente está rodeada aí por Mata Atlântica. Quais são os frutos dela, né? E aí, eu sei reconhecer, eu sei o que é um fruto nativo, o que não é. Muitas vezes essas relações não são feitas. Próximo. E uma coisa interessante é que o assunto da cegueira botânica está tendo cada vez mais visibilidade, seja na imprensa, seja no meio acadêmico. Então, aqui eu estou com recortes de artigos de divulgação, né? Um recorte é da BBC, outro é do The New York Times e um da Ciência Hoje, esses falando sobre cegueira botânica. Então, parece que a mídia está dando um pouco mais de atenção para isso e também a gente está conseguindo falar um pouco mais de questões na escola. Próximo. Pessoal, aqui é também outro exemplo de pesquisas científicas, né, que estão acontecendo, estão sendo publicadas sobre o tema. Então, no periódico Plant, People, Planet, a gente teve recentemente um inteiro dedicado à cegueira botânica, né, ao estudo da cegueira botânica. Tem também que é muito famosa na nossa área de biologia, né, que é Conservation Biology, que fala sobre as implicações botânicas para a conservação. Isso é muito interessante. E também no nosso país, né, a gente tem um artigo que eu super recomendo, que chama Magic Service Química, que é dos meus companheiros lá do departamento, professor Salatino e professor Buqueride, que eles falam especificamente de cegueira botânica, muito interessantes. Próximo. Vocês vão ver que eu vou falar assim aqui sobre vários artigos, porque na mesma que a professora Mônica, né, que acabou de conversar com a gente, eu acho que é bem importante a gente respaldar tudo que a gente fala com base na ciência, né? Então eu estou fazendo aqui a mesma coisa, vocês vão perceber que toda essa nossa conversa aqui, a apresentação, é permeada por vários resultados de pesquisa, tá? Mas minhas, outras internacionais ou nacionais de outros colegas. Bom, pessoal, e daí agora a gente fala um pouquinho sobre as causas e a dessa cegueira. Então vamos recapitular. A gente já fez nosso exercício de observação, falamos sobre a percepção ambiental, estamos falando sobre a cegueira botânica. Então já falamos um pouquinho do conceito, né, de quais são os seus efeitos. Vamos falar agora então da manutenção. Pessoal, primeira coisa que eu destaco aqui para vocês é o distanciamento da natureza, né? Eu tenho um caso ótimo para vocês, que quando eu comecei a estudar cegueira botânica, tem mais ou menos uns 10 anos, eu troquei algumas ideias com meu amigo, colega Paulo Takeussano, que também trabalha bastante com o ensino de botânica, né, além de ser um taxonomista, e ele falava assim, não, mas na região do Jalapão, e as pessoas têm uma relação super próxima, né, elas produzem capim dourado. Eu não acredito muito em cegueira. E daí eu falava assim, não, Paulo, mas olha, o mundo inteiro, as pessoas veem essa questão da cegueira botânica. E daí nas nossas contas começamos a perceber que, claro que essa cegueira existe, mas ela não é universal.
Por que ela não é universal? Porque depende muito dessa questão da idade com a natureza, né? Então, certamente, esse distanciamento é uma das causas dessa cegueira. Tem também aspectos importantes, evolutivos e culturais que a gente não pode negar, né? Evolutivamente falando, nossa espécie de predadores, mas a gente não sai correndo de planta, né? Apesar que tem algumas que pela sua toxicidade deveriam. Mas evolutivamente, nosso sistema sensorial foi sendo selecionado, provavelmente, né, para ter essa atenção mesmo diferencial, porque nossa vida dependia disso. Também a gente vai ter aspectos culturais. Então, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da percepção das plantas, pensando no processamento das informações visuais, né, e como isso se conecta com a nossa cognição. Também vou falar de mais dois conceitos que podem parecer até para quem nunca ouviu falar, que é o zoochovinismo e o zoocentrismo. Já vou explicar o que é. E, por último, uma causa importante também, nada com o ensino de botânica, né? Então, porque a gente acaba tendo dificuldades históricas nos diversos níveis de ensino da botânica. A gente, sobre isso, e atrelado ao ensino de botânica, a gente também acaba tendo as questões da formação de professores. Então, vamos lixar um pouquinho esses temas. Próximo, começando pela questão da percepção. Poucos são os trabalhos que fazem esse tipo de experimentação relacionada ao tema de cegueira botânica, né? Acabam sendo muitos trabalhos teóricos. Mas a gente tem dois trabalhos, né, que eu gostaria de comentar com vocês. Um deles é do Balas e Mosen, que é internacional, que é de 2014. Nós temos um trabalho recente, que eu sou coautora, de 2019, e eu queria falar um pouquinho sobre esses dois trabalhos. Então, vamos começar com o primeiro. Próximo. Pessoal, então aqui tem uma esquema que mostra um experimento que foi feito naquele primeiro artigo que eu apresentei. Como que é esse experimento? Então, aqui vocês estão vendo na imagem A uma sequência de figuras, né? Então, tem os distratores, que são figuras que não tem planta nem com animal. Daí tem uma figura de planta e mais uma série de distratores, que sempre termina com alguma imagem relacionada. Na figura B, está mostrando os dois tipos de experimentos que foram feitos, com que imagens. Então, na primeira tríade, né, tem imagem de planta e a segunda tem imagem de animal. O que os pesquisadores fizeram? Isso é um tipo de experimento muito usado em fisiologia, tá? Pessoal, então o que eles fizeram? Eles mostraram para uma série de pessoas, primeiro, distratores no geral, uma imagem de planta mais distratores. Na outra situação, distratores, uma imagem de animal e mais distratores. E eles tentam ver como as pessoas lembram dessas imagens. E aí, pessoal, vocês acham que tem diferença? As pessoas lembram de forma diferencial de plantas e animais? O que vocês acham? Provavelmente sim, né? O próximo slide pra gente, por favor. Próximo. Pessoal, então aqui está mostrando as frequências dos resultados. Todo mundo está escrevendo aqui no chat que sim, né? Que acha que tem diferença e tem mesmo, tá? Próximo, por favor, Ju. Olha só. As barras se referem aos dados referentes a plantas. E as barras cinzas se referem aos dados referentes a animais. Então, as duas barras são as taxas de acerto. Então, a gente já vê que as pessoas detectam muito mais os animais do que as plantas. E ainda tem um dado também interessante, próximo, que aqui no segundo conjunto, né, a gente vê que a planta está muito maior. Por quê? Isso são os falsos positivos. Então, são as pessoas que viram plantas, mas as plantas não estavam lá. Então, se a gente analisa esse gráfico aí como um todo, né,
a gente vê que as diferenças estatisticamente significativas e os animais são mais detectados e as plantas são percebidas de forma errada. Matheus, é muito interessante mesmo esse teste, né? Super bacana e eu acho que chama bem a atenção e é um dos poucos experimentais nessa linha da cegueira mesmo e que mostra como essa percepção é diferente, né? Então, realmente, a gente tem questão perceptiva cognitiva. Próximo, por favor. Agora eu vou mostrar aquele outro trabalho. Eu mostrei, pessoal, ele tem natureza que a gente chama de principalmente quantitativa, né? Agora a gente vai para um trabalho que tem quali quantitativa, né? É uma mistura aí das duas abordagens de pesquisa. Pessoal, aqui eu estou mostrando onde esse trabalho foi relatado. É numa praça, dentro do campus da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, onde eu trabalho. A gente não fez guia para não ser enviesado, então é lá na matemática. Próximo. Então, pessoal, o que a gente fazia? Né? A gente mostra dessas 6 plantas que vocês estão vendo. Por que a gente quis fazer lá? Porque um tempo depois de realizar essa pesquisa, a gente repetiu a coleta de dados, só que a gente colocou placas de então. E a gente queria ver se essas placas tinham efeito, se as pessoas percebiam melhor a partir das placas. Próximo, por favor. Então, aqui a gente, né, dessa placa, por exemplo, com o palmito Jussara. Então, os entrevistadores, as pessoas mostravam as fotos, faziam várias perguntas, e uma delas pedia para identificar as plantas. Então, a gente teve resultados interessantes. O primeiro, que nos deixou frustradíssimos, é que antes e depois da placa, os resultados foram semelhantes. Né? A gente quer investigar um pouquinho mais isso, porque a gente parte da hipótese que essas plantas deveriam chamar atenção. Né? Então, a gente ainda não tem como explicar isso e a gente vai aprofundar esses dados. Mas, a princípio, então, as pessoas tinham que identificar. Pessoal, vejam, as plantas D, E e F, elas são... Tem algumas que são palmeiras, mas tem uma cica, né? A D é um K. Então, vocês vão ver que interessante nos resultados. Próximo. A gente fez algumas questões abertas, então a gente perguntava para as pessoas o que é uma área verde, se ela tem... E todas falaram que sim, que tem importância. E o mais importante é que esse espaço seja bem cuidado, e o interessante é que o foco é na abundância e não na riqueza de espécies. Então, o que isso significa? Que tem que ter muita planta, mas não interessa se essas plantas são variadas, né? Então, a gente vê aí que a biodiversidade sendo tão variada. Próximo, por favor. Próximo de novo. Olha só, gente, aqui a gente tem a frequência, a gente entrevistou 49, né? E vocês viram que a gente tem, no total, 6 plantas, né? Diferentes. Apenas 13 pessoas dessas 49, 22%, conseguiram identificar 6 plantas. A maioria falou em 4 tipos, porque elas juntam as palmeiras e as cicas. Para elas, aquilo é tudo a mesma coisa, né? O que é um dado interessante. Então, esse trabalho, eu diria que eu tenha conhecimento, aqui no Brasil é o único que aborda experimentalmente a cegueira botânica, né? E a gente consegue, então, detectar que ela realmente está presente e, infelizmente, as nossas plaquinhas foram suficientes para mitigar esse efeito. Próximo. Pessoal, então agora a gente já falou um pouquinho aí sobre essas questões. Vamos passar para aquelas outras 2 palavrinhas que eu falei que são interessantes. O zooxovinismo e o zoocentrismo. Pessoal, o zooxovinismo é a supervalorização dos animais em detrimento às plantas. A gente vê isso muitas vezes por parte de professores e nos livros didáticos, nas aulas, é muito comum acontecer o que a gente chama de zoocentrismo. Todos os exemplos acabam usando animais e eles são o máximo mesmo, né? Essa figura aqui dessa girafa é o máximo. Quem que não gosta de um peixe? É verdade, né, Vivian? Só que
por exemplo, em evolução. A evolução das plantas tem hipóteses que são muito mais conscientes do que a evolução dos animais. Raramente a gente dá exemplos de evolução usando plantas, né? Por que isso acontece? Tem muito a ver, sim, com o jogo-chauvinismo e o zoocentrismo. Próximo. Pessoal, e aí a gente está vivendo aqui no nosso país que a gente tem a nova base, né? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E o que acontece? Quando a gente vai analisar o que tem de conteúdo de botânica, teve uma redução drástica enorme. E alguns vão argumentar, falar, mas é que a gente está tratando da biodiversidade em geral. Só que quando a gente trata de biodiversidade em geral, sem dar uma ênfase às plantas, o que acontece? Não se fala de planta. A gente tem várias pesquisas lá no nosso laboratório mostrando que quando a gente fala assim, faça um trabalho sobre biodiversidade, desenvolva uma sequência didática, de não se falar mais sobre esse grupo que é importante, como a gente viu agora há pouco, é enorme, né? Então a gente precisa cuidar para que isso não aconteça. Próximo. Pessoal, eu queria introduzir aqui um conceito também que não é muito falado, hoje em dia a cegueira botânica é mais falada, que é o analfabetismo botânico, né, que ele também foi cunhado por outro norte-americano, e daí a gente não está falando na questão de não perceber. Sandy, ninguém gostou da base? Pois é. Vocês gostou, né, Sandy? Pessoal, o analfabetismo botânico está relacionado com a falta de conhecimento, né, e com essa questão ter que passar de um conhecimento muito simples e pontual sobre as plantas para algo mais complexo, mais abrangente, né? Então, quem tem idade de ver esse trabalho de 2009 vale a pena, né? Ele fala um pouquinho sobre as causas, como mitigar e a importância da alfabetização científica. Isso daí é uma dica de leitura para vocês. Próximo, por favor. Bom, pessoal, e outra questão aí é de botânica. Para falar sobre o ensino de botânica, eu vou usar aqui ideias que são minhas, mas também de 3 colaboradores muito queridos, a Pérsia, minha ex-aluna de doutorado, agora já é doutora, o professor Paulo e o professor Flávio. Então, a gente tem um artigo que chama Ensino de Botânica, Conhecimento em Educação Científica, que é de 2018, é um artigo bem bacana, e eu vou apresentar aqui algumas ideias desse artigo. Aí é um artigo mais do tipo ensaio, tá? Próximo. Então, lá nesse artigo, a gente tem esse esquema aqui que eu estou trazendo, que fala sobre os desafios do ensino de botânica. E esses desafios, infelizmente, acabam ajudando na manutenção da cegueira botânica, né? Então, o ensino acaba sendo muito descontextualizado, mais baseado na transmissão de informação do que na construção de conhecimento. Isso acaba ficando muito memorístico, né? Às vezes a gente tem um aprofundamento exagerado nas nomenclaturas e nos processos. A professora está falando que a gente não tem que estudar nomenclatura, não. Muito pelo contrário, mas tem que tomar cuidado com o aprofundamento, né? Será que vale mesmo num mundo em que tanta informação fica decorando cada parte do ciclo de vida? Ou será que a gente tem que saber o ciclo básico e como ele se transforma, né? Pouco enfoque evolutivo, que deixa muito contextualizado o ensino, pouca consideração histórica, muitas vezes a gente não tem atividade prática, limitado de tecnologias, se bem que agora a gente nem aguenta mais falar sobre o uso de tecnologias, né, gente, nessa questão da pandemia, mas olha, eu tenho certeza que se tem uma coisa que a gente vai tirar de bom, né, nessa situação tão difícil que a gente está vivendo, justamente isso, né, a gente está aprendendo a lidar melhor com a tecnologia para o ensino, zoochauvinismo. Outra importante a gente salientar é esse distanciamento entre a universidade e a escola. A gente precisa promover a conexão desses 2 níveis aí para a gente poder avançar, né? Inclusive, tendo pesquisas mais focadas e que auxiliem, né, também na escola via de mão dupla. E, finalmente, limitações que a gente às vezes tem na formação
do professor. Próximo, então tudo isso vai contribuir para o aprofundamento da cegueira e também no analfabetismo. Próximo, por favor. Pessoal, e a gente tem aí essas dificuldades. Vamos pensar um pouquinho juntos em como chegar à cegueira botânica? Próximo, para essa plantinha feia mais legal, né? Então, tem alguns caminhos que já são bastante discutidos, né? Primeiro, essa aproximação com a natureza, tanto indo ao ambiente natural, né? Mas também por meio de discutir arte, discutir, né? Tudo isso relacionado ao meio ambiente. A abordagem na mídia seria uma grande contribuição. A presença dos tutores. O que seriam esses tutores? Tutores para além da escola, né? Claro que o professor é o grande tutor, mas a gente pode ter as pessoas que gostam de plantas, é um tio, é a madrinha, é a avó. Então, a gente precisa falar sobre as plantas, né, com as crianças, com os mais jovens. E, por último, as iniciativas do ensino de botânica. Eu vou me focar um pouquinho mais, né, no ensino de botânica, porque, afinal, é minha área, então eu vou trazer algumas contribuições aqui. Próximo. Falando muito, né, pessoal? Já tá acabando, tá? Então, como buscar essa qualidade almejada? Próximo. Com a contextualização, né? Relacionando os conteúdos ao cotidiano, à cultura, à história. Próximo. Cognitivo, né? Uma abordagem mais próxima da ética e cidadania, utilização das tecnologias, unidades práticas. Próximo. Melhoria na formação, pessoal, e vejam que está destacada a valorização docente, né? Porque não adianta a gente formar se a gente não valoriza, né? E valorização passa por coisas: salário, formação, respeito. Queria deixar aqui meu abraço para todos os professores que estão trabalhando o dobro do que sempre trabalham nessa pandemia, né? Muitas vezes levando críticas, mas estamos juntos, viu? A gente sabe como está sendo difícil. Próximo. Pessoal, então eu estou falando muito em contextualização. O que é isso, né? Então é o ato de vincular conhecimento à sua origem ou à sua aplicação. Próximo. Isso nada mais é do que um tipo de disciplinaridade, porque um conteúdo está ancorado no outro. Próximo. Pessoal, vou dar aqui alguns exemplos rapidamente sobre contextualização. Por exemplo, vou falar do tema fotossíntese. Posso contextualizar a fotossíntese de várias formas. Uma delas, usando a arte, eu posso usar aquela música Luz do Sol para falar da fotossíntese, né? Se a gente tem um blog super interessante do professor Buqueride, que ele vai fazendo essa ponte entre cada parte da música e o fotossíntese, que para mim é o mais encantador da natureza. Sou suspeita, mas próximo. A gente pode usar história, né? Vocês já pararam para pensar como a equação da fotossíntese foi desvendada? Tem um material bem interessante que a gente desenvolveu, o que eu chamo de pinceladas históricas. Próximo. Então, a gente vai falando um pouco de como a equação da fotossíntese foi sendo descoberta, né? Na verdade, desvendada. Próximo. E aí, pessoal, depois que a gente fez essa contextualização, foi uma experiência que eu fiz com formação de professores, a gente dá o processo mesmo uma animação sobre fotossíntese. Mas a gente não entrou direto falando do processo, de equação. A gente entrou primeiro contextualizando com a arte e com a história. Eu acho que esse é um caminho para a gente criar vínculos mais interessantes no estudo das plantas e mitigar a cegueira botânica. Próximo. Práticas de laboratório, né, pessoal? Aqui a gente deu um artigo nosso, próximo, em que os alunos, eles usaram o celular para tirar essas fotos, bem que vocês estão vendo aí, próximo.
Então, às vezes, e a professora depois usou as fotos dos próprios alunos para dar aula. Olha só como fica uma coisa mais próxima. Outro slide, trabalho de campo, super importante. Próximo. Projetos interdisciplinares, olha aqui que bacana, né? O projeto foi realizado pela professora Kinoshita e colaboradores, aqui do estado de São Paulo, e eles foram no lago da escola, foram na horta, e daí eles fizeram haikais, né, que são esses poemas japoneses. Próximo. E a experiência relatada aqui nesse livro, que é um livro muito bacana, A Botânica no Ensino Básico, Relatos de uma Experiência Transformadora. Próximo. Iniciativas de educação ambiental, né? Então, lembra que eu trabalhava lá no Jalapão? Aqui a gente tem a aluna de doutorado dele fazendo uma intervenção, ação lá, mostrando um pouquinho como é a ciência relacionada ao capim dourado. Próximo. Abordagem da flora nativa. Pessoal, olha que máximo. Essa imagem é de uma coleção de cartões postais com plantas nativas. Próximo. Ju? Aí, linguagem familiar, pessoal. Vamos usar tirinhas com os estudantes, jogos virtuais. Isso aproxima porque é uma linguagem que é para os estudantes. Próximo. Abordagem evolutiva, então aqui eu estou mostrando alguns artigos que falam isso, um jogo que a gente chama de corrida sistemática, que a gente fez lá no meu laboratório, né, o autor é o Luiz Carlos Saito, um aluno do doutorado, tem lá no nosso site, tá, para quem quiser pegar esses materiais, está disponível. Próximo. Trabalhar com os pequenos, gente, nós que somos da biologia, a gente só costuma Fundamental 2 para frente. Aqui eu estou mostrando algumas imagens de um trabalho com o Fundamental 1, né, alunos de segundo ano, se eu não me engano. E eles estão fazendo observações, da primavera, da pitanga, então a gente tem os horizontes, já que a BNCC está enxugando muito conteúdo de botânica no ensino médio, vamos atuar com os pequenos, vamos conversar com os pedagogos, né? Porque eu tenho certeza que é um diálogo muito promissor. Finalmente, próximo, eu queria terminar com aqui uma frase, né, um trechinho da Nature Plants. Muitas vezes a área de educação dentro da própria botânica, ela é um pouco desvalorizada. A ver em periódicos tão importantes o tema sendo abordado, né? Então eu queria acabar com essa frase para vocês. Isso é uma jornada para um mundo diferente, longe da nossa perspectiva central. Políticas. A ciência das plantas nos ensinam a aceitar o mundo incrivelmente em que vivemos, onde algumas regras físicas universais e um fundo genético compartilhado criaram uma variedade de organismos neste pequeno pedaço de rocha flutuante no espaço, que é nosso planeta, né? Próximo. A mensagem que eu queria deixar, pessoal, é para a gente se encantar com as plantas, e assim a gente encanta quem está ao nosso redor, né? Para quem vai para a licenciatura, quem é professor, a gente também encanta os nossos alunos, né? Eu falo que esse encantamento é contagioso. A cegueira botânica pode ser, mas o encantamento eu tenho certeza que é mais forte que a cegueira botânica. Próximo. Queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar falando com vocês. Estou mostrando aqui uma obra que exalta a visibilidade botânica do Pablito Dias. Próximo, e aqui nesse último slide a gente tem várias formas de vocês acompanharem nosso trabalho, né? Então a gente tem o site Botânica Online,
tem o canal Botânica no YouTube. Agora eu estou apaixonada por uma coisa que eu estou fazendo, que é um Instagram que fala de arte botânica. Então, quem quiser, segue lá, que é bem legal. E eu participo de um grupo que chama Ensino de Botânica, dado a princípio por pesquisadores do Congresso Nacional de Botânica, e é um grupo muito legal, né? A gente tem lá 9.000 interessados em ensino de botânica, então todos vocês que estão participando aqui com a gente, são muito bem-vindos no grupo. Eu sei que vários já estão lá, mas vai ser um prazer ter vocês com a gente em todos esses canais aí de comunicação. Estou tentando aqui fazer minha parte para mitigar a cegueira botânica. Falei muito, mas foi um prazerzão estar com vocês, viu? Obrigada, Ju.